Me desculpe que hoje eu tô bem devagar. Minha garganta tá meio irritada, tô com sono. Mas vamos lá, deixa eu acabar logo isso aqui. Bom, queridos, é o seguinte. Então perguntaram pro Corey Goode se ele sabia quantos tipos de Dracos, reptilianos Dracos reais existiam. Ele disse que não conhecia todos os tipos, mas ele disse que tem esses que são mais conhecidos, Pindar, né, que são Dracos reais, chamados de Pindar. Tem uma casta religiosa. A cor deles também varia. Tem alguns reptilianos que são assim, brancos, né, como ele disse. Diz que tem assim de tons de verde e também tem tons acastanhados, semelhante à cor dos, aqui no Brasil nós chamamos de marimbondos, né, ou vespas. Meus filhinhos chamavam de urubaldos. Ai. Bom, criança dá nome para as coisas, né? Bom, então ele diz. Depois os rapazes perguntaram para ele o que é cabala. Essa cabala negativa, não a cabala positiva, hein, gente? Não vamos confundir as coisas, tá? Tem a cabala positiva que divulgou e divulga pelo mundo, né? Esse conhecimento, essa sabedoria antiga lá do povo judeu, dizem que começou lá na antiguidade, né? Com os profetas, com o rei Salomão. Então tem esse conhecimento muito interessante que fala sobre a árvore da vida, o tarô e etc. Muitas coisas legais. Mas tem um povo aí, esse chamado também cabala, mas a cabala negativa, que pegou esse conhecimento, como sempre, né? Tudo que é poderoso acaba sendo utilizado para o bem e para o mal. Então pegaram esse conhecimento aí poderoso para tirar proveito, né? Que conhecimento é poder. Então, para tirar proveito para seus planos egoístas, seus planos de enriquecimento, de dominação, né? Do mental da humanidade, né? Então, infelizmente, isto aconteceu. E eles se acham assim, uma elite, se acham muito especiais, né? E os rapazes aí estão conversando com ele, perguntando por que disto. Aí o Corey disse, porque esse pessoal, essa elite que controla essa cabala negativa, eles acham que eles são descendentes de um povo muito antigo, extraterrestre, que veio em tempos remotíssimos, quando a nossa humanidade aqui do planeta ainda estava engatinhando. Eles vieram para cá fugindo de um problema que aconteceu no planeta deles. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês falando sobre isso. Foi uma coisa muito grave. E eles vieram fugidos para cá. E o lugar que eles encontraram, onde eles melhor foi nessa região onde hoje é a Antártica, onde essa região agora toda coberta de gelo, né? Parece que nessa época não era assim, não tinha todo esse gelo que tem lá. Depois aconteceu um cataclisma e ele foi tudo coberto pelo gelo, assim, de uma forma muito praticamente repentina. E as ruínas das construções deles, a tecnologia deles ficou soterrada sobre camadas e camadas de gelo. E agora, né, segundo os denunciantes, Corey Goode e outros, né, foram descobertas essas ruínas. Estão escavando e encontraram. Diz que o governo americano, né, lá a NASA, esse programa espacial secreto também, encontraram essas ruínas e já tomaram posse dessa tecnologia super avançadíssima que encontraram lá. Encontraram mesmo, gente. Dizem que encontraram até naves imensas com outras naves menores dentro. Encontraram corpos desses seres assim intactos, né? Dá para ver bem como era o tipo físico deles, as vestimentas. São de várias alturas, tem alguns que são bem altos e tem um corpo bem longilíneo, bem compridos, magros. Tem uns tipos que são mais parecidos
com o ser humano de hoje. E aí interessante, porque às vezes a gente fica pensando que é tudo invenção, que é tudo, né, coisa da imaginação aí, sei lá. Só que teve um dia desse que eu fiquei espantada, fiquei admirada. Eu não fiquei tão admirada não, mas eu fiquei assim, falei, puxa vida, né? Como escondem as coisas do povo, né? Porque eu vi num vídeo aí no canal no YouTube, um maçom. Esse maçom, ele é maçom mesmo, tá, gente? Não se diz que ele não se diz maçom, ele é maçom. Inclusive ele tem um cargo importante dentro da maçonaria e ele dá palestras. Aí perguntaram para ele sobre esse assunto, né, dessas ruínas que foram encontradas na Antártica, e ele falou assim com muita naturalidade que isso daí já era algo conhecido há muito tempo da maçonaria, de certos setores do governo, né, com certeza do governo americano e acho que até do governo da Rússia, nessas potências. Então já era algo conhecido, que só não é conhecido do povo, né? Realmente, né? Se a gente pensar bem, o povo é traído, né? Eles querem, sabe, esses governantes, essa gente que se considera de elite, essa gente que tem o poder do grande conhecimento, os conhecimentos muito que dão mesmo poder para a alma humana. Essa gente, eles se acham especiais. Eles se acham assim que eles já estão fazendo muito pela humanidade. Porque geralmente eles são donos de grandes empresas, são banqueiros, são políticos, né? Então eu acho que eles se consideram assim, que eles são assim, estão muito acima, eles não são povão. E que eles já estão fazendo a parte deles, muito, eles já contribuem muito com a humanidade. Mais do que nós, povão. E que o povão somente serve para consumir, serve para trabalhar. Mas eles sim, eles que são a nata da sociedade, a elite, são eles que fazem o trabalho mais importante, né? Então eles têm conhecimento, assim, nesse nível, e eles guardam para eles. Eles guardam para eles porque o conhecimento é poder. Eles fazem segredo. A gente fica muito preocupado com política, fica muito preocupado com a economia do país, com com esse sistema aí de auxílio da Previdência Social. A gente fica preocupado com essas coisas e às vezes a gente esquece de prestar atenção em outras coisas que estão acontecendo, que essas coisas de que a mídia não fala, são essas coisas, que controlam tudo mais, tá? É isso aí, essa gente que tem esse conhecimento que controla tudo, e as coisas estão como estão, a economia do mundo está como está, a política do mundo está como está, por causa desta gente que tem esse poder, que tem esse conhecimento. Então nós precisamos também, além de cuidar da nossa vida, do nosso dia a dia, das nossas preocupações mundanas, né? Nós precisamos também procurar descobrir o porquê que as coisas são como são. E quando a gente vai atrás, a gente começa a descobrir que tem segredo, sim. Que não é tudo teoria da conspiração, não, viu? Não é. Que é como se o mundo tivesse mesmo um governo aparente que nós vemos, que o povo vê, e tivesse um outro governo por trás, que nos esconde muita coisa, que são esses que governam mesmo o mundo. Então, gente, tem esse maçom, né, que tem um grau importante. Ele disse que esse conhecimento aí, que isso daí já é conhecido há muito tempo, que já se sabia há muito tempo que existem essas ruínas na Antártica, de uma civilização muito adiantada, que não é daqui da Terra. Pelo tipo físico deles, pela tecnologia deles, não tem nada a ver com o ser humano. E que
cientistas já estão pesquisando se a maçonaria já sabia disso há muito tempo, então os Illuminati já sabiam disso há muito tempo, então os líderes mais importantes do mundo já sabiam há muito tempo, e a ciência, essa ciência mais fechada, né, que retém esse conhecimento mais avançado, já sabia, tá? Então por isso que de repente a gente fica sabendo, por exemplo, que agora já tem um computador quântico. Um computador quântico que supere muito o computador normal, esse que a gente já conhece. A gente sabe, parece que assim surgiu por mágica, né? As coisas não surgem por mágica, elas levam tempo para se manifestarem. Então, já como que de repente surge um computador quântico que já está funcionando, de repente, isso aí já estava sendo trabalhado há muito tempo. Mexe com a física quântica, ele trabalha na base da física quântica. Diz que o computador normal trabalha com o sistema binário. Eu não vou me aprofundar muito nisso porque eu não estudei programação, mas eu vi o vídeo explicando que o computador comum que a gente conhece, que já supera, né, a capacidade de lógica, de cálculos, já supera o ser humano nisso. Esse computador normal que a gente conhece, ele funciona com o sistema binário, 0, 1. 0, 1. Tudo é um código, tudo é 0, 1, 0, 1. E este computador quântico, ele trabalha assim que nem o computador que a gente conhece, 0 e 1, 0 e 1, esse código binário, 0 e 1, tudo é combinação de 0 e 1. E trabalha também com os dois, com 0 e 1 ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Diz que na lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, que as coisas precisam de tempo e espaço, que elas se sucedem, os acontecimentos se sucedem. Mesmo na matemática, o 2 vem depois do 1, o 1 vem depois do 0, e esse computador quântico trabalha com os dois ao mesmo tempo. Então diz que por isto esse computador, ele foge do normal. Ele é um computador paranormal. Ele não é um computador normal. Ele já acessa energias sutis, ele consegue trabalhar com cálculos, com energias sutis, calcular, fazer cálculos, previsões de cálculos, simulações de cálculos com energias quânticas, com energias que nós consideramos sobrenaturais, porque ele é um computador sobrenatural. Ele não é normal, porque ele trabalha já com as possibilidades todas quânticas. Então diz que ele já consegue, esse computador, ele consegue calcular a realidade interdimensional. Posso explicar mais profundamente para vocês porque eu não estudo nessa área, mas eu consigo entender isso daí. Então, gente, vocês veem como já está tudo avançado. Então às vezes a gente, né, fala, nossa, né, como é que não sabia que esse equipamento já existia, não sabia que ia ser. A gente leva assim, tem surpresas sempre, porque estão sempre na nossa frente. Nós sempre, o povão, é sempre o último a saber, tá? Então esse maçom disse que já sabia disso há muito tempo. Muito tempo. Então, essa elite dessa cabala negativa se acha superior ao ser humano, porque descende desses seres super avançadíssimos que vieram em tempos remotíssimos aqui para o planeta Terra. Na época que eles vieram para cá, eles vieram para cá porque teve algum problema com os reptilianos, que os reptilianos draconianos são que nem os Klingons lá, né? Os Klingons lá do Star Trek, sabe? Eles são guerreiros, eles são conquistadores e eles vão para cima mesmo. Então, a ficção imita a realidade, pelo que os denunciantes de todo esse conhecimento desse programa espacial secreto fala. A Hollywood é utilizada
nem sei se eles sabem, mas eu acho que os grandes diretores têm alguma coisa. Eles são contatados por esse governo oculto, são contatados de alguma forma para passar informações, para abrir informações para a população em doses homeopáticas, na forma de entretenimento. Porque os denunciantes dizem que é impressionante como tem películas, como tem filmes, séries já antigas, lá, começando lá desde Star Trek e até antes, que passam nas suas histórias, falam de coisas que já existem e nós não sabemos, que o povo ainda não sabe. Fica tudo na base da ficção. E por um lado é bom, porque o dia que eles abrirem, nós não vamos cair todos duros, né? Pelo menos uma grande maioria. Uma maioria ainda vai ficar assustada, vai ficar chocada. Tem gente que vai querer até se matar quando tiverem a prova, ou então vão fazer de conta que não vão querer acreditar, porque o ser humano tem essa capacidade maravilhosa entre aspas, de que quando ele é encarado por uma realidade muito dura, assustadora, ele joga essa informação assim, ele põe para o nível da fantasia, faz de conta que não está acontecendo, ele nega, onde é assim. É uma válvula de escape, é um mecanismo de defesa psíquico, psicológico. O ser humano faz isso. Que quando a realidade é muito, muito assustadora, muito dura, o ser humano às vezes faz isso. Ele joga assim, isso não é verdade. Não é verdade. Mas tem gente, outros não, muitos acreditam. Muitos acreditam, ficam mesmo chocados, revoltados, assustados. Tem gente que até fala, não quero mais viver nesse planeta, acabou. Quero sair daqui, desse mundo louco. E tem gente que leva numa boa. Tem gente que é muito adaptável, né? Ele leva numa boa. Ai, gente, então é isso. Olha, então foi isso. Diz que essa elite que se acham especial, que comanda essa cabala negativa, eles acreditam que eles são descendentes desse povo aí que veio, né? Desses chamados de pré-adamita, porque não sabem direito o nome, que nome dar para eles, então se basearam aí na contagem de tempo aqui do planeta. Chegou-se à conclusão, pelos estudos, né, dos arqueólogos que foram para lá, que eles é uma civilização que existiu antes mesmo do Adão bíblico, muito antes, então por isso que é chamado de pré-adamitas, tá? E é interessante, gente, que você vê como o mundo dá voltas, né? Pelo que eu vi aqui, como o mundo, como as coisas, né? Porque esses pré-adamitas, eles não se davam com esses reptilianos, eles eram inimigos. E depois que teve esse cataclisma, me parece que foi por causa essa era do gelo que cobriu tudo lá, as cidades desses pré-adamitas, destruiu a civilização deles. O poder deles, eles eram poderosos e eles faziam frente para esses reptilianos. Mas depois desse cataclisma, eles perderam um pouco desse poder, pouco não, bastante. E os reptilianos passaram a ser os mais dominantes. De forma oculta, eles continuam dominando aqui no planeta Terra, de formas ocultas, mas continuam dominando. E aí o que aconteceu? Esses que se dizem descendentes destes pré-adamitas simplesmente se bandearam, se associaram, mas de forma servil aos reptilianos, aos draconianos. Tudo por causa da ganância do poder. Por quê? Porque os reptilianos têm tecnologia muito avançada. Os reptilianos são de quarta dimensão, e têm acesso também pela tecnologia deles à nossa terceira dimensão. Então eles conhecem portais dimensionais,
Não, só isso daí já é uma maravilha ter um conhecimento desse, né? Quem não gostaria de ter? Mas vender a alma, esses da cabala negativa, eles literalmente venderam a alma para o diabo, porque esses reptilianos draconianos reais são a personificação do demônio. No outro vídeo eu falei para vocês que eu acredito que todas essas histórias de demônio que tem aí na igreja, nas religiões, né? Não só na católica e outras religiões também, de seres assim, demoníacos, é por causa da existência, provavelmente, né? Não duvido, é por causa da existência desses draconianos, tá? Porque não tem aquele ditado que diz: aonde há fumaça, há fogo. Então a gente fica pensando como que em várias religiões, em várias culturas, aparece, né, no mundo todo, aparecem histórias destes seres demoníacos, e quando descrevem eles, são muito semelhantes demais, muita semelhança com estes seres reptilianos, que os denunciantes desse programa espacial, esses contatados também, abduzidos, dizem que se parecem com os seres répteis. Então, gente, onde há fumaça, há fogo. É isso, as coisas não surgem do nada. Ainda mais quando tem tanta coincidência, histórias que se repetem no mundo inteiro, de culturas que não têm contato, culturas muito antigas que não tiveram contatos, e como que falam as mesmas histórias muito parecidas. É isso que a gente tem que pensar. Nós não podemos ter preguiça de pensar, gente. É meio cansativo no começo é meio cansativo a gente ficar pensando nisso, tentar analisar todo esse grande quebra-cabeça. No começo depois a nossa mente se acostuma e a nossa curiosidade vai aumentando. Isso que é o bom. E aí é impossível a gente fazer de conta que a gente não sabe de nada, não pensa nada disso. Então, olha, essa turba dessa cabala se ajuntou, se tornaram servas desses reptilianos em troca de poder sobre a humanidade, tá? Aprender como se manipula o mental das massas através de vários meios, como eu já falei para vocês, através da música, do som, né? Que o reptiliano fica sentado lá, passando para vocês: vou fazer uma musiquinha, tá? Um funk. Vamos fazer um funk bem zoado para deixar o povo bem nervoso, para a gente pegar o luxo deles. Vamos infernizar a população, né? Com umas musiquinhas de bem baixo nível, umas musiquinhas ruins mesmo, para deixar o povo bem chateado, né? Porque nada como uma boa música, né? Bem sonora, com ritmo legal, com uma letra bacana para deixar a gente de boa. E nada como uma música chata, repetitiva, uma música mal feita, com uma letra ridícula, absurda, para deixar o ser humano irritado, né, pessoal? Pelo menos o ser humano normal, né? Então, sabe, esses reptilianos, eles têm um conhecimento profundo da mente do ser humano, porque eles estão aqui, há eons. Eles visitam o nosso planeta, eles já conhecem a nossa humanidade, eles interferiram até na formação do nosso DNA. Nós temos DNA em nós. Segundo esses informantes, esses pesquisadores, no DNA do ser humano tem DNA desses seres reptilianos também. Temos DNA de vários seres do universo, vários tipos de seres humanos, e deles também. Nós temos DNA deles. Então, eles têm muito conhecimento da mente humana. E por isso que eles têm esse domínio sobre o ser humano, né? Não era o caso dos pré-adamitas, que eram seres humanos que vieram de outra galáxia distante. Mas sobre nós eles têm, porque eles já viram, a nossa humanidade cresceu sob a sombra deles, entende?
Então eles têm. Então, quando eles têm esse conhecimento, eles dividem esse conhecimento com essa cabala negativa, esse governo oculto do planeta, em troca de favores horríveis, favores até de sacrifícios humanos, gente. Sacrifícios. Porque diz que esses reptilianos são carnívoros, tá? A dieta deles não é lá muito elegante. A dieta deles eles comem animais, mas aí não é muito diferente da gente, né? Não, de mim não, porque eu não como animais faz muito tempo, graças a Deus. Mas eles comem animais e pessoas também. Para eles nós somos bichinhos. Eles se acham tão superiores a nós que eles nos consideram como gado. Por isso que essa turma dessa cabala negativa que fazem parte desse governo oculto do nosso planeta também tem esse olhar para com a humanidade. Nós somos gado para eles. Nós só servimos para trabalhar. Sabe que como o boi puxa a carroça? Então, o ser humano serve para trabalhar e para consumir, para eles ficarem ricos, né? Comprar produtos para eles ficarem cada vez mais ricos, fazerem dívidas, fazerem contas nos bancos, né? Ai, eu não sei não, hoje eu estou meio pessimista, viu, gente? Eu estou meio pessimista hoje, mas é só uma fase. Eu sempre tenho uma luzinha na minha alma, graças a Deus, né? Mas hoje eu não sei, hoje eu tô meio sem graça, Mas olha, acho que também a gente fica vendo essas coisas, né? Essas informações aqui, e a gente compara com a realidade e vê que realmente é possível. A gente não dá pra ficar, né? Achando que tudo é cor-de-rosa, né, gente? Não dá, não. Então, é assim, o Corey Goode diz que no programa espacial secreto, eles recebem muita informação. Então, ele diz que uma vez lá, eles colocaram vídeos de documentários para comprovar essa ligação negativa dessa turma da Cabala, do governo oculto do planeta, com esses reptilianos. Então,